Olá pessoal, vamos estar fazendo aqui um curso rápido de fonte ATX, que é a fonte de computador. Então estou aqui com 5 fontes. Tem essa aqui para a gente olhar. Temos essa aqui. Temos essa aqui, que apagou aqui o... Temos essa aqui. Temos essa. Temos essa aqui. 5 fontes. Essas fontes, muitas delas nem foram abertas ainda está com selo. São fontes que deu defeito e a pessoa não quis reparar, né? É uma loja de informática que acabou me doando essas fontes e só leva para você ver o que é que você faz com elas. E como eu falei, a grande maioria nem foi aberta, está até com selo ainda aqui, ó. Então a gente vai fazer um mini curso, um curso na prática de como consertar essas fontes. Então, como eu ainda não sei qual é o defeito, vai ser muito bom para a gente estar fazendo aqui uma avaliação dos principais problemas. Eu já estou aqui com a solda, estou aqui com a chave Phillips para abrir. Vou usar um multímetro. A princípio, vou estar usando o multímetro analógico, que está aqui, ó. Mas também pode ser usado o multímetro digital, sem problemas, só porque eu prefiro usar o analógico. Mas nada impede que a gente utilize o multímetro digital. Ok? Então vamos estar começando primeiro por uma explicação da fonte ATX das suas conexões. Então, para a gente testar a fonte e saber se ela está boa ou não, nós temos que saber das suas conexões, né? Que é a conexão de 24 pinos, é a conexão do HD, é a conexão do processador, de alimentação do processador. E é interessante a gente saber como testar uma fonte dessa sem ter a placa-mãe para fazer funcionar. Então, primeiramente, vou dar aqui uma explicação básica. Tudo começa com esse conector, que é o conector ATX de 24 pinos. Então, ao você ligar a tomada na fonte, ela já tem que dar uma atenção aqui. Então, a atenção que nós temos que ter, caso a fonte esteja boa. Assim que você liga o conector de energia na fonte, ela tem que apresentar duas tensões. Uma tensão nesse fio verde, que é o chamado fio Power On, em torno de 3 a 4 volts. E uma tensão nesse fio roxo, que é o fio de Standby. Então temos o fio Power On, que tem que ter uma tensão, e o fio Standby. Esse fio Standby ele tem uma tensão de 5 volts, que é ele que a placa-mãe vai detectar a fonte ligada e vai acionar a placa por esse fio Standby e por esse Power On. E também é por eles que a gente vai conseguir testar a placa, aliás, testar a fonte, sem ter uma placa-mãe presente. Então, vou testar de uma por uma para a gente ver se o que é que está acontecendo com elas, né? Então, em primeiro lugar, eu vou estar colocando uma conexão de alimentação e vamos estar testando todas elas para ver se tem as conexões de Standby de 5 volts e a conexão do Power On. Para a gente fazer a ligação da fonte sem a placa, é só você fechar um curto entre o fio verde e qualquer um dos fios pretos. No caso, se eu fizer aqui, ó, ela deve ligar. Não ligou porque não está com o cabo de alimentação, tá? Mas a princípio, ela estando boa, aqui ela já vai acionar e a gente vai testar cada um dos fios para ver se tem conexão entre eles. A conexão nas fontes ATX, a gente vai detectar pela cor dos fios. Então, todos os fios que têm a mesma cor vai ter a mesma tensão. Por exemplo, aqui, o fio amarelo vai ter a mesma tensão do fio amarelo que está aqui, do fio amarelo que está aqui, todos a mesma conexão. Então, vamos começar pela conexão terra, né? Que é a conexão 0 volts, e vamos
explicar cada uma delas. Então, em primeiro lugar, você vai saber que esse aqui é o negativo, ou terra, ok? Esse preto. Também ele vai ligado no aterramento. Caso a sua tomada tenha um aterramento, também vai ser ligado nesse fio preto, quando você conectar o cabo. A próxima tensão que nós temos é a tensão de 3,3 volts, que é essa tensão do fio laranja. Ela vai liberar 3,3 volts. Essa tensão do fio vermelho, ela vai liberar 5 volts. E a tensão do fio amarelo vai liberar 12 volts. Então, em todos os fios que tiver a cor amarela da fonte, tem que dar 12 volts. Todos os fios vermelhos tem que dar 5 volts. E todos os fios laranja tem que apresentar 3,3 volts. E temos algumas conexões especiais, né? Por exemplo, esse fio azul e esse fio laranja. Já vou aqui explicar do que se trata. O fio azul e o fio, aliás, cinza. Laranja não, cinza, errei. O fio azul e o fio cinza são conexões especiais da fonte que vamos explicar agora. Então, como eu havia falado, existem algumas tensões especiais na fonte, que é o fio azul e o fio cinza. Então, esse fio azul ele vai liberar uma tensão negativa. Então, ele vai liberar 12 volts negativo. Diferentemente do fio amarelo, que vai liberar 12 volts positivo, o azul vai liberar 12 volts negativo, que vai servir para alimentar alguns circuitos da placa-mãe. E esse fio cinza, ele é uma tensão de monitoramento, assim, indicando que todo o circuito da fonte está funcionando bem. Ele vai liberar 5 volts para a placa-mãe. Então, ao liberar esses 5 volts, ele vai estar dizendo à placa que toda a fonte está funcionando corretamente, porque dentro dela tem um circuito que ele monitora. Então, se estiver tudo ok, vai liberar essa tensão de 5 volts. Chama-se Power Good. E também temos esse fio aqui marrom, que nessa fonte não tem, mas algumas fontes tem. Deixa eu pegar aqui uma que tem. Essa aqui, ó, por exemplo, essa fonte aqui ele tem esse fio marrom, que também é um fio de monitoramento, que é usado em algumas fontes, e a fonte vai monitorar as tensões auxiliada por esse fio marrom. Então, esse fio marrom aqui é um fio de monitoramento, né, para a placa-mãe. Então, a gente verificando toda essa questão das tensões, a gente vai conseguir agora efetuar os testes. Então, vou pegar qualquer fonte aleatória aqui, eu não olhei nenhuma delas, vamos olhar na prática agora. Eu não sei o que é, não verifiquei, tanto é que aqui, ó, ela está lacrada ainda, significando que ninguém mexeu. Então parou de funcionar, a pessoa separou, colocou uma fonte nova no computador e não fez uma verificação para saber, né, realmente qual foi o defeito. Então vamos pegar de uma por uma, vamos abrir cada uma delas, verificar o que é. Se for algo mais complicado, eu vou separar. Mas se for algo mais simples, vamos resolver as mais fáceis e deixar as mais difíceis por último. Então vamos aqui pegar uma fonte aleatória daquelas 5. Vou pegar essa aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer para verificar se ela está boa ou não é ligar o conector da alimentação. Tem que ter atenção na tensão no botão seletor, se ele é 220 ou 110. Então ligar de acordo com a sua corrente, né? Então, como aqui é 220, eu vou deixar ele em 220. A primeira coisa, eu vou ligar e medir a tensão standby, que é o fio roxo, e a tensão power on, que é o fio verde, ok? Então vamos lá, vou ligar aqui. Pronto, liguei. Vou usar mesmo o multímetro digital, porque fica melhor, né, para a gente visualizar aqui as tensões. Então vou colocar aqui na corrente contínua, colocar o fio negativo. Vou medir primeiramente a tensão do Power On, que é a verde, né? Então coloco o preto no preto e o vermelho, a ponta vermelha do multímetro no fio verde.
Ele não apresentou nada, ok? Então aqui ele já deveria apresentar uma tensão. Aliás, está errado aqui, que eu estava usando em outra coisa. Vamos lá. Preto e verde. Não apresentou nada. Aqui ele já deveria apresentar uma tensão. E aqui com o multímetro analógico para a gente ver se também vai apresentar. Só como esse carro de consciência. Que às vezes está com algum fusível queimado, né? Eu uso muito, posso estar ligado errado em alguma coisa. Vamos lá. Preto e o verde. Não apresentou nada. Nada mesmo. Você vê que nem se moveu. Então vamos estar abrindo para ver se é algum fusível, se é alguma coisa. Como vocês podem ver, está lacrado ainda, né? Não foi mexido nada nessa fonte. Vamos estar abrindo para a gente verificar o que está acontecendo com ela. Quebrar o selo agora. Vai ser um vídeo um pouco longo, eu não vou cortar e nem vou deixar sem edição. Vai ser um vídeo completo, longo, porque aqui é um aprendizado, né? Um mini curso. Então não sei se vai ser 2 horas, 3 horas de curso, mas que você vai aprender fonte por fonte. Para aprender, a gente não pode ter pressa, né? Então tem que aprender bem, abrindo a fonte. Quando uma fonte é ligada erradamente em 220 volts, pode acontecer algumas coisas. Ou os capacitores estourar, eles não estão estourados, ou estourar o fusível. Eu já percebo aqui, ó, vai ser difícil mostrar na câmera, né? Mas você vê aqui que o fusível já tá estourado dentro dele. Ó. Você vê que esse vidro é para estar totalmente cristalino, ele está embaçado dentro, significando que estourou. Provavelmente essa fonte aqui só vai ser isso. Talvez a pessoa ligou errado em 220 volts e simplesmente descarta a fonte. Já ia para o lixo, né? No caso, essas fontes aqui eu peguei lá no depósito do lixo, queria jogar fora. Eu pedi e ele me deu. Ah, leva, liga aí o que tu faz. Então provavelmente será somente o fusível, pelo que eu estou vendo aqui. Mas por desencargo de consciência eu vou medir a ponte retificadora. Como é que funciona as fontes? Você saber por onde medir, né? Começa por aí. Então por aqui entra a alimentação de 110 ou 220 volts. Depois daqui ela vai passar pelo fusível. Depois do fusível ela vai para essa ponte retificadora, que são 4 diodos ou uma peça só, né? Que é um CI que vai ter 4 diodos dentro. Depois vai para os capacitores. Daqui vai passar para os transistores primários e depois para o secundário. É bem simples. Fusível, ponte de diodo, retificadora, capacitores. Então, quando a fonte está morta, você vai verificar essa área aqui. Então, só como desencargo de consciência, eu vou testar aqui os diodos, mas eu acho que não queimou nenhum deles. Como testar o diodo sem precisar retirar? É simples demais. Com multímetro analógico. É importante ter o analógico, por quê? Porque ele é rápido, né? Assim, você já vê ele trabalhando, literalmente. Não fica girando números, porque se eu for testar com esse aqui, ele vai ficar dando uma sequência de números e pode confundir um pouco. Eu prefiro esse aqui, que aqui você visualmente é melhor para você fazer os testes. Então, como o diodo está na placa, eu coloco na escala X1. Porque se eu colocar em escalas maiores, por exemplo, X1K ou X10K, como é muito sensível, ele vai dar de qualquer jeito, porque ele tá no circuito. Então ele pode detectar outros componentes e dar a condução. E na escala X1, ela é mais assim, como é que eu posso dizer? Ela só vai realmente funcionar se estiver uma resistência muito baixa. Então, para testar, é melhor na escala X1. Estou colocando aqui, deixa eu ver se dá para visualizar na câmera.
Se a luz não estiver atrapalhando, eu acho que não está. Aqui. Pronto. Então, ó, tá funcionando. Para saber se a escala X1 está boa ou não, você toca com os 2 dedos, ó. Ela não pode mover. Se você tocar com os dedos e ela mover, quer dizer que ela está queimada. Por exemplo, aqui a escala X1K, se eu tocar com os dedos, ele movimenta um pouquinho, tá vendo? Mas na escala X1, ele não pode mover, então ela está boa. Então vou testar o primeiro, que é o do cantinho. Ele deve mover em um sentido e no outro não. Não vou entrar aqui em detalhes de anodo, catodo, não. Só vou medir de um lado para o outro. Ela deve mover de um lado e do outro não. Então primeiro o diodo. Vou colocar em um terminal e no outro. Moveu, né? Tá vendo que moveu? Agora eu vou inverter os terminais. Ele não deve mover. Moveu. Então provavelmente queimou o diodo também. Deixa eu testar o outro. Não moveu. Vou inverter. Não moveu nessa escala. Deixa eu inverter de novo, porque às vezes a gente não conecta, não toca direito a moveu. Então moveu numa posição. Vou inverter. Não moveu. Então esse diodo está bom. Vou para o próximo. Moveu de um lado. Vou inverter as posições. Não moveu. Tá vendo? Estou tocando aqui, não moveu. Vou para o último, que é o quarto. Moveu. Vou inverter. Não moveu. Então, provavelmente queimou apenas um diodo, que é o primeirinho de lá, de baixo. Inclusive, lá na fonte é o diodo 1, né? Então, vamos lá. Moveu nessa posição. Vou inverter. Também moveu. Então aqui a gente detectou que queimou um fusível e um diodo. Os capacitores provavelmente não, porque quando eles queimam, eles estouram aqui, ó, fica aquele, abre aqui em cima, né? Ou estufa. Ele nem está estufado e nem aberto. Então provavelmente vai ser só esse diodo e esse fusível. Vamos estar trocando para a gente verificar. Já estou aqui com ferro de solda quente. O que eu vou fazer? Eu vou retirar a placa. Para retirar a placa é simples. Você vai retirar os 4 parafusos e sacar a placa. Vamos lá. Essa é a primeira fonte. A gente ainda tem mais 4 fontes além dessa que a gente está verificando. Então, virando ela, né, assim, com ferro de solda, vamos retirar o fusível e o último diodo. Para retirar, você pode usar um soprador de ar ou então tirar com a mão mesmo, né? O ferro estava desligado, então eu vou ter que pausar o vídeo porque o ferro ainda está desligado, esqueci de ligar. Então eu vou ligar para a gente, vou dar uma pausa para o ferro esquentar. Então vamos lá. A gente já identificou o que é, né? Então vamos retirar o fusível. Você pode tirar com a mão mesmo, tá? Assim você esquenta um pouquinho. E puxa de um lado, né? Tirou. Agora eu vou tirar do outro. Para ajudar aqui, se eu quiser limpar para ficar limpinho aqui o furinho onde ele vai receber o outro fusível, você vem com um sugador de solda e esquenta e puxa. Você vê que limpou onde colocar o próximo componente. E o outro é o fusível, o último de lá, ó. Então eu vou estar limpando aqui porque para eu puxar aqui é meio difícil.
Então aqui é esse aqui, né? Então vamos estar tirando o excesso de solda. Deixa eu levantar um pouco aqui a perninha dele para facilitar a retirada. Tá solto já o de cá. Pronto. Agora eu vou pegar a pinça para retirar. Então aqui fora eu vou testá-lo só para ter certeza que ele realmente está ruim. Então vamos lá. De um lado conduziu e do outro conduziu. Então ele está em curto. Ok? Vamos trocar por outro. Se você tem fonte de sucata, é interessante, né? Porque você consegue utilizar componentes, né? Então aqui eu costumo limpar o excesso de solda. Eu venho com um alicate aqui para alinhar os terminais, para facilitar a colocação. Vou na fonte, vejo a posição, que ele tem uma posição. Então se você olhar todo o diodo, ele tem uma marcação, que é a posição que ele vai ficar na placa. Então aqui, ó. E na placa também mostra a mesma marcação dele. Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes de anodo, catodo. Não, aqui é um curso prático. É só para você fazer na prática mesmo. Então eu venho com a pinça. Cadê a pinça? Rapaz, a gente perde coisa, viu? Achei a pinça. Então você vem com ele, ó. Deixa eu fechar mais um pouquinho. A posição ainda não deu. Fechei. Ó, um corte. Quem trabalha com isso, esse corte aqui foi uma faca, que eu fui tentar limpar uma placa e puf, pegou aqui. É assim mesmo, acidente de trabalho. É bom trabalhar com a luva, né? Mas assim, dificilmente a gente vai estar usando esses equipamentos de proteção, mas é bom. Então coloquei o diodo, vou soldá-lo do outro lado com ferro de solda e a solda. Sempre verificar a posição do diodo, tá? E a gente já aproveita para retirar umas solda fria. Você vê que essa região aqui, ó, ela tá meio escura, significando que aqui trafega alta tensão. Então geralmente a solda que está aqui, ela resseca com o tempo. Então você vem, ó, nesses pontos que está mais ressecado, você refaz a solda. Só mesmo para dar uma manutenção é bom, né? Porque se você deixar assim, com o tempo vai ressecando mais. Chega um ponto que ela para de funcionar apenas por essas soldas frias. Refiz as soldas. Vou aproveitar e reforçar a solda aqui dos outros diodos. Que eu tô vendo que ela tá meio quebradinha. Quando soldou, o próximo passo é o quê? É o fusível. Para o fusível, isso aqui não é um componente assim muito crítico não. Então, a princípio, o ideal é colocar outro fusível, mas só para a questão de testes, eu vou colocar apenas um fio daqui para cá, um fio fino, porque se tiver algum componente em curto, ele vai abrir de novo, né? Então, eu vou apenas colocar um fio por enquanto, só para ver se vai estar funcionando, porque isso aqui é só para passar energia, isso aqui não tem função assim eletrônica não, é só para passar energia. Sim, eu tinha esquecido. É bom verificar se os capacitores não estão em curto, porque às vezes entra em curto também algum transistor e o curto vai aparecer nos capacitores. Então você vem na escala X1 também, aqui, e bora verificar os capacitores, né? Vamos verificar um deles, não está em curto, não está em curto, beleza. Então curto não tem, né? Vou verificar aqui também os transistores. É normal ele conduzir de um lado e do outro não, tá? Ele funciona como diodo. Então, a princípio, não tem curto nos
transistores. Você vê que no lado conduz, mas do outro não. Estou testando essas peças que estão aqui, ó, que são os transistores que estão embaixo desse dissipador térmico. Então é só colocar o fio e a gente fazer os testes. Então eu vou pegar um fio bem fininho aqui para a gente fazer esse teste. Achei aqui, ó. Vou pegar só um pedacinho dele. Você pode pegar um, se ele for muito fino, você pega 3, né? Só para conduzir mesmo, para fazer o teste, ver se é isso mesmo e depois colocar um fusível. Tem gente que deixa assim, né? Tem gente que coloca, funcionou e deixa, mas o ideal é você trocar, colocar um fusível para proteção da fonte. Acabei de me queimar aqui com ferro. Pronto. Eu levanto aqui para não tocar aqui, né? E vamos ligar para ver o que acontece. Então, para ligar, você coloca de volta. É importante colocar os parafusos, né? Para não ficar solta e fechar um curto nos terminais de baixo. Então vou colocar de volta os parafusos e a gente fazer os testes. Vou colocar só 2 parafusos, só para segurar. A gente só fazer os testes. Então vou colocar um desse lado e um do outro lado. Só para segurar mais ou menos. Agora a gente vai ligar com o cabo, ó, queimou, cara, e ver como ela vai se comportar. Pronto, liguei. Já teve um estourozinho aqui, ó. Vamos testar aqui o conector P4. Vamos verificar aqui se está tudo ok com a fonte. Apresentou. Vamos verificar 2 fios que com o cabo ligado aqui, ela tem que dar atenção em 2 fios. Tem que dar atenção no fio verde, que é em torno de 4 a 5 volts, e no fio roxo, que é o standby. Então vou colocar aqui no terminal preto e no terminal verde. – 5 volts. Vamos testar o terminal standby, que é esse aqui. Também 5 volts. Então a princípio ela está funcionando. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fechar curto entre o verde e o preto e verificar se ela vai girar. Girou. Olha aqui. E agora eu vou testar as tensões para verificar se está tudo ok, né? Aquelas tensões que a gente viu no início do vídeo, que são as tensões do conector. Vou deixar aqui para ver se a gente consegue visualizar bem. O preto é o mesmo da carcaça, então eu posso colocar o preto na carcaça. Vou testar cada uma delas. O vermelho, 5 volts, ok? Todos os vermelhos têm que dar 5 volts. O verde tem que ser 3,3, 3,4, deu ok. Vou testar todos porque só um estão ligados, então é suficiente testar só um mesmo.
o azul, que é o menos 12 volts. Ali, menos 11,4, 12 praticamente. Vou girar aqui o conector para testar as outras. O amarelo, que é o 12 volts, beleza. E o cinza, que é o Power Good, que tem que dar 5 volts. Se aqui der 5 volts, quer dizer que todo o circuito está perfeito. Ó, 5 volts. Se aqui não liberar esses 5 volts, quer dizer que tem alguma coisa errada, a placa-mãe não vai funcionar. Então, a princípio, essa fonte aqui já está resolvida. Então, essa aqui a gente solucionou com o quê? Com a troca do diodo e o fusível. Vamos pegar outra fonte aleatoriamente. Eu não escolhi, né? Simplesmente peguei. Nunca foi aberta, tá com lacre ainda. Então, antes de abrir, vamos fazer os testes, né? Pra gente ver como que ela se comporta. Verificar a tensão, 220. Deixa eu ligar aqui o cabo pra gente ver como que ela tá. Ligando o cabo. Aí eu vou pro quê? Pra quê? Para as tensões. Quais são as tensões? O verde e o roxo. Então aqui eu posso colocar na própria carcaça, né, em algum lugar aqui. Deixa eu deixar ele conectado, pronto. Então vamos lá. Verde, 5 volts. Roxo, 5 volts. Então a princípio, vamos ligar para ver, né? De repente, funcionou. Tá girando o cooler. E vamos medir para a gente ver, né, o que está acontecendo aqui. De repente alguma tensão que não está apresentando. Laranja, 3,3. Vermelho, 5. Azul, menos 12. Amarelo, 12. E o Power Good, 5. Beleza, a princípio essa fonte aqui não tem defeito nenhum. Mas pode ocorrer também dela aqui apresentar as tensões, porém na placa ficar reiniciando, travando. Isso acontece por algum capacitor estufado ou solda fria. Esse aqui é o conector do processador, né? Se eu não falei sobre esse conector aqui é o conector que vai alimentar o processador. O nome dele é conector P4. Por que tem o nome P4? Porque ele começou nos anos 2000, no ano 2000, né, a ser utilizado no processador Pentium 4. Antes disso não tinha esse conector, as placas mais antigas. Então já as mais novas, do ano 2000 para cá, mais nova não, já tem 20 anos. Então tem esse conector aqui chamado P4, que ele vai alimentar o processador. Então se você ligar a placa e não colocar esse conector, a placa vai girar, vai rodar os coolers, mas não vai dar imagem porque o processador não vai estar sendo alimentado. Mas mesmo assim ela deu aqui todas as tensões, mas mesmo assim eu vou abrir, que é para verificar, né, se tem algum capacitor estufado, alguma solda fria também pode ocorrer, de alguma solda fria tá impedindo o funcionamento correto. O lacre ainda está. A princípio essa fonte aqui não tem defeito, né? Peguei uma fonte, então é só fechar e ligar na placa-mãe. Porque eu não vejo nenhum capacitor estufado, aparentemente ela está nova. Mesmo assim eu vou ver a parte de baixo dela para ver se tem alguma solda fria, que eu creio que não tem. Porque geralmente solda fria são em fontes com certo tempo de uso, né? Como essa aqui está praticamente nova, às vezes a pessoa colocou a fonte e o defeito
e o defeito era outra coisa, e a pessoa trocou a fonte achando que era fonte, só que não era, era outro componente defeituoso. Não fez o teste, né? Só naquela pressa descarta e pronto. E a fonte aparentemente está em perfeitas condições. Mas eu vou olhar se tem alguma solda fria, só por olhar, mas quase que certeza não. Ó, nenhuma solda fria. Todas em perfeitas condições. Então essa fonte aqui, a princípio, não vejo nenhum problema com ela, é só fechar. Não tem capacitor estufado, então pode ocorrer igual eu falei. A pessoa testa a fonte e pensa que o defeito é ela e descarta, né? Então é só fechar de volta. Então eu vou só fechar e já partir para a próxima. O estado dela. Aparentemente também nunca foi aberta. Vamos estar fazendo o teste inicial, né? E verificar as tensões do fio verde e do fio roxo. Liguei. Vou colocar aqui o fio negativo em algum local aqui. Será que essa vai ser mais uma sem defeito? Girou. Testar as tensões. Vermelho 5, azul menos 12, laranja 3,3 e amarelo 12 volts. Então isso aqui também mais uma. Se as próximas fontes der o mesmo defeito, assim, não apresentar defeito, eu não vou nem fazer vídeo, né? Então isso aqui, para não perder tempo, vocês não perderem tempo, que aqui eu não vou nem abrir. Já funcionou tudo aqui, o Power Good, que é os 5 volts, apresentou. Então não vou nem continuar. E se a próxima que eu pegar e também não apresentar defeito, eu não vou nem continuar o vídeo. Eu vou fazer o corte, né? E vou para a próxima, ok? Então foram 5. Só a primeira deu defeito, 2 que a gente viu não deu defeito. Se as outras não derem, eu não vou colocar no vídeo. Aliás, eu ia guardar, mas não vou fazer isso. Por quê? Porque essa fonte aqui ela não é nova. Você vê que o cooler já está bem empoeirado. O que significa isso? Que ela pode ter algum problema de solda fria ou capacitor estufado. Nesse caso sim. Porque como a outra era nova, então não ia ter esses defeitos, né? Mas como essa aqui já é uma fonte usada, bastante usada, a gente identifica pelo cooler bem empoeirado, então pode ser que ela apresente algum defeito relacionado a capacitor ou solda fria. Vamos estar abrindo para ver. Eu poderia cortar essa questão de abrir a fonte, mas eu vou deixar aí. Vocês podem pular se quiserem essa parte. Também nunca foi aberto. Olha o lacre segurando. Opa! Tá vendo como não foi bom a gente guardar? Olha aqui, ó. Capacitor estufado. Eu já ia guardar. Mas eu falei, não vou guardar porque pode ser que tenha algum defeito. Porque às vezes as tensões batem aqui, mas no funcionamento ela apresenta inconsistência. Reinicia a máquina e a máquina trava. Às vezes você pensa que é a memória, o processador, e às vezes é a fonte não filtrando corretamente a tensão. E aqui é isso, ó.
O que são esses dois capacitores? São capacitores de filtragem. Então eles recebem a corrente alternada que vem da alimentação elétrica pública, passa pelo fusível, passa pelo diodo. No caso aqui não tem um diodo, tem uma ponte retificadora, que aqui dentro tem 4 diodos. É uma peça só, mas dentro dela tem os 4 diodos, né? Então tanto faz a fabricante colocar 4 diodos, como colocar uma ponte que dentro dela vai ter 4 diodos. Então por algum motivo ela estourou esse capacitor, estufou, tá vendo? Então vamos fazer o quê? Vamos estar trocando, vamos ver se tem alguma solda fria. Então vou estar abrindo a fonte, retirando os 4 parafusos. Então, por isso tem que ter muita atenção. Você vê que eu já ia deixar passar batido. Então quando eu fosse utilizar realmente no computador, iria apresentar diversas instabilidades. Então vamos estar abrindo aqui e trocando esse capacitor. Geralmente você pode trocar só um, que também funciona, mas como vai trocar, como eles trabalham em conjunto, eu troco logo os dois, mesmo sabendo que esse aqui não estufou. Então esse aqui vai estar bom, mas eu vou trocar por 2 iguais, né? Só assim, a título de fazer um serviço bom, né? Mas se eu colocar só um desse, também funciona perfeitamente, se eu trocar só ele. Do lado de cá, que é o secundário. Sim, uma coisa que eu não falei. A fonte ATX ela é dividida em 2 partes, né? Que é o primário e o secundário. O que é o primário? É o setor que trabalha com alta tensão, 220 volts, 300 volts, chega até 400, dependendo da fonte, se for uma fonte real. Então esse setor é o primário. Geralmente ele é dividido por esses transformadores, que é chamado de chopper, né? Tem um nomezinho, chopper, mas são transformadores, e por eles você consegue identificar o primário da fonte, que é alta tensão, e o secundário. O secundário é que vai liberar aquelas tensões 3,3, 5, 12, 11. Então aqui trabalha com baixa tensão, que é o secundário. Então o defeito tanto pode estar no primário como no secundário. Às vezes acontece do secundário estar com os capacitores estufados, aí nesse caso a gente troca. Quando aqui está estufado também dá o mesmo defeito, a máquina trava, reinicia e fica toda doida por conta dos capacitores estufados. Nesse caso aqui não tem nenhum, aparentemente é só esse mesmo. Então tem esse parafuso aqui para tirar. Verificar se tem muita solda fria. Geralmente eu já verifico o que? Eu já reforço a solda nos transistores, que eles trabalham com alta tensão. Então eles esquentam muito e geralmente a solda aqui fica ressecada, né? Então você refaz a solda, sempre refaz, para evitar problemas futuros. Você pode limpar o ferro de solda. Se você não tem, o ideal é você ter um material, esqueci até o nome agora, que você limpa o ferro de solda, né? Caso você não tenha, você pode pegar um pano úmido, tá bem sujo esse pano aqui, e umedece o pano, coloca água nele e limpa o ferro assim, ó. Ok? Para ficar bem limpinho, ficar mais fácil de trabalhar. Então eu vou logo retirar os 2 capacitores. Eu levanto, esquento, levanto, espero esfriar, né? Solto o outro lado e vou assim até ele sair. Olha como é que ele tá, bem estufado. O outro também. Então, ao que tudo indica, esse aqui não está ruim, mas eu vou logo trocar os 2. Eu posso usar de fontes de sucata, né? Às vezes tem uma fonte que é sucata. Por isso que é bom você ter material de sucata em casa, caso você trabalhe com isso. Caso você não trabalhe, você pode comprar ele novo,
Se for só uma vez que você for trocar, compra novo. Geralmente ele suja e fica dentro aqui, ó. Você tem que limpar. Pronto, fazendo isso, agora eu vou pegar os capacitores, vou tirar de uma sucata mesmo e colocar de volta. 2 capacitores de sucata, peguei de uma placa de uma TV Smart. Então tá aqui, ó. Então o que é que você deve se preocupar na hora de trocar? É principalmente a tensão e a capacitância. Então esse aqui, ó, ele vai até 200 volts, tem 470 microfarads. Então você pode colocar um capacitor geralmente maior do que o que está aqui. Então vamos supor que você consiga um capacitor aqui na 200 volts, você consiga um de no mínimo 200 volts, nunca menos, porque vai estourar de novo. O que eu tenho aqui, ó, ele é de 450 volts. Apesar de a capacitância ser menor, porém ele também filtra bem, porque se ele estava filtrando uma fonte de uma TV, vai filtrar também a fonte de um computador. Então é bom você ter sucata em casa, se você realmente se interessa em trabalhar com isso. Se você não trabalha com isso, você pode fazer, você vai no eletrônica, compra também sem nenhum problema. Mas como eu tenho muita fonte de sucata, então não vou estar comprando, né? Se já tem um estoque de sucata, embora que seja maior, 450 volts, mas esse torna até um pouco melhor, que ele vai ter uma margem de trabalhar melhor. Então, para colocar no local, você deve observar a posição dele, que é a polaridade. Então, geralmente o capacitor vai ter uma marcação aqui, ó, que é o negativo, e na placa vai ter a marcação também, ó. Ele está aqui mostrando o positivo e o negativo com essas marcas. Então a gente vai colocar de acordo com as marcas. Colocou, eu vou soldar e depois colocar o outro e fazer os testes. Eu vou fazer o teste só para fazer, né? Mas a gente já viu que está dando as tensões corretamente. Era só uma questão de filtragem mesmo. Vou colocar o outro capacitor. Essa posição é essa aqui. E soldar de volta. Solda, segura um pouquinho aqui, depois posiciona ele, espera esfriar para soldar o outro. Pronto. Agora é colocar no local, é parafusar, fazer o teste básico de novo, né, e correr pro abraço. Colocar de volta aqui os... Então é isso, fonte não é difícil de se fazer. Depois que você entende como ela funciona, né, os seus princípios, você consegue recuperar. Claro que vai ter algumas que não vai ter realmente solução. Tem umas que você bate, procura e não consegue encontrar. Aí você realmente, pelo valor que é essa fonte, é um valor baixo, né, em torno de 100 reais, você não vai perder tanto tempo assim. A não ser se fosse uma fonte real, que é cara, 500, 600 reais. Aí você perde um certo tempo. Mas essas fontes aqui são fontes... Vamos supor comigo, quando a fonte dessa aqui não dá conserto, o que eu faço? Separo para sucata. Quando eu já olhei tudo, eu não consegui, porque assim, a eletrônica, não é que você vai resolver tudo. Você vai resolver uma boa parte. Mas tem coisa que realmente é inviável. Vamos supor, se o defeito fosse nesse controlador aqui, ó, que ele quem libera as tensões do secundário, né? 12, 5, 3,3. Quando o defeito é nele e você não tem outro, aí você não vai perder tempo com isso, comprar pela internet, gastar quase o valor de uma fonte dessa. Você separa para tirar a peça. Ok? Nesse caso aqui, funcionou. Então, a eletrônica é assim, a eletrônica, tem gente que pensa que entender de eletrônica você vai resolver tudo. Não, não. Tem muita coisa que não se resolve.
É quase como o médico, né? Tem doença que o médico tá amassado aqui, ó. Eu vou deixar assim mesmo. Aliás, eu vou tentar desamassando. Levou uma pancada aqui essa fonte, cara. Então tem problemas que o médico vai resolver e tem problemas que ele não vai conseguir resolver. A eletrônica também é assim. Então a gente tem que ter maturidade, né? Para entender quando uma coisa é viável e quando não é viável. Tem gente que deixa um equipamento para consertar achando que a pessoa vai solucionar tudo. Não, nem sempre vai conseguir solucionar tudo. Então vou fechar isso aqui, ó, 2 problemas resolvidos. Uma não tinha defeito. Essa aqui é a terceira, a gente já identificou. Depois eu coloco esse parafuso aqui que eu não achei. A eletrônica é assim, cara. Se você perde as coisas, quem trabalha com isso sabe o tanto que a gente perde coisa. Então, vou deixar sem ele. Depois eu coloco, só pra gente adiantar. E vamos para a próxima. Vamos para mais uma fonte, que é essa aqui. Também nunca foi aberta. Vamos estar fazendo os testes iniciais, que é aquele teste de tensão, que é medir as tensões, né, principais da placa. Vamos lá. Nunca esquecer de verificar a tensão. Vou conectar aqui. Já deu um zumbido. Eu posso tanto colocar aqui no preto, mas fica ruim para trabalhar, então eu coloco na própria carcaça. Beleza? Vamos aqui ligar o multímetro. Vamos testar as tensões. Verde. Olha, o verde já tá dando baixinho, cara. Era para ele dar 5. Tá dando. Então aqui já vai ser um defeito no secundário. Você vê que o primário ele alimenta alta tensão. Quando tem algum problema lá, geralmente aqui fica morto. Mas quando dá uma tensão assim, falhando aqui, geralmente é o primário. Vamos ver aqui o standby. Tá bem baixo, tá vendo aí? Dá pra ver? Deixa eu verificar aqui. Isso. Então vamos abrir pra gente tentar ver o que é. Se é algo difícil. Vamos estar abrindo. Sem pressa. Aqui já é um defeito diferente, tá? Já é um defeito no secundário. Secundário com baixa tensão. Ó, já verifiquei um capacitor estufado. Vou tentar aumentar o zoom, mas você vê que aqui, ó, ele tá como se fosse levantado essa parte prateada aqui, né? Ela tem que estar rente. Quando ela estufa para cima, é um sinal que o capacitor está ruim. Nesse caso aqui, eles não estão. Então vou estar trocando esse capacitor e a gente vai fazer os testes para ver se é só isso ou se tem mais alguma coisa. Então aqui a gente consegue identificar, ó, o primário. Geralmente defeitos de baixa tensão, quando o defeito é alguma tensão variando errada, geralmente é no secundário, é daqui para cá. Ó, aqui o transformador chopper, né? Os transformadores, eles vão dividir o primário e o secundário. Então vamos aqui abrir. Fazendo vídeo, ó, queimei com ferro de solda, porque para fazer o vídeo a gente tem que, às vezes, uma posição ruim, aí acaba queimando. Mas isso acontece com técnicos mesmo, viu?
queimar. Diversos acidentezinhos pequenos, técnico de eletrônica passa. Então já vou retirar esse capacitor. Se estiver muito ruim de sair a solda, você pode colocar um pouco mais, para facilitar a retirada. Retirei. Deixa eu aqui limpar com o soprador, com o sugador de solda. Pronto. Agora eu vou procurar outro para a gente estar colocando. Deixa eu ver, sim, ver o valor dele, né? Ele é um de 10 volts por 1000 microfarads. Então eu posso colocar um maior, nunca um menor. 10 volts por 1000 microfarads, ou 1000 microfarads, que o mais correto é primeiramente dizer a capacitância, né? 1000 microfarads por 10 volts. Vamos lá procurar. Então tá aqui, ó. Consegui um valor maior de 3300 microfarads por 10 volts. Como a voltagem, a tensão é a mesma, então não tem problema, né? E a capacitância é igual ou superior, então isso aqui pode ser utilizado. Então eu vou estar colocando de volta lá, alinhar aqui os terminais, né? Sempre eu limpo um pouco assim para facilitar. Se estiver muito sujo, aí eu limpo o ferro de solda. Limpo ele. Ok? Alguém pode criticar, mas tá usando um pano, você tem que usar, esqueci o nome de uma buchinha que você limpa, mas aqui é coisa prática, né? Às vezes você não tem, você quer fazer um serviço rápido, você vai ter que comprar coisas que não vai usar mais. Então, o ferrinho. Vamos colocar de volta. Sempre verificando a posição do negativo, tá? Que é esse aqui, ó. Vamos colocar de volta. Vamos colocar. Colocar, soldar no local. Caiu. Tem essa questão para eu apoiar com o dedo embaixo. Vou colocar de volta aqui. Vou apoiar para ele não cair. Depois que soldou, eu posso soltar e soldar o outro lado. Você pode limpar também, né, com álcool isopropílico. Mas só pra gente testar, não vou limpar agora não. É bom sempre posicionar bem, porque se você não posicionar, pode fechar curto embaixo, né? Então vamos colocar bem arrumadinho aqui de volta, ok? Vou colocar só 2 parafusos para fixar, porque a gente não sabe se é somente isso. Pronto, fixei os 2. Vamos agora ligar a alimentação e verificar se resolveu. Se não resolver, vamos ter que bater um pouco mais. Aí vamos estar testando. Aí vai sair testando os componentes. Testar se é algum resistor, aí já é mais complicado. Por isso que o secundário sempre é mais complicado de trabalhar do que o primário. Porque o secundário,
ele vai ter um circuito mais complexo, com vários resistores, inclusive até mesmo esse controlador aqui, né, ele pode dar defeito também, pode ocorrer que seja ele. Então se for ele, aí a gente descarta, né? Ó, troquei, ó, já deu a tensão correta no Power On, que é o verde. Você viu que deu 0,3, já deu, ó, 5. Tá vendo que coisa boa? Beleza, cara. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou fechar o curto entre o verde e o preto e fazer os demais testes. Fechar curto aqui, ó. Ligou a fonte, tá? Girou o cooler. E agora vamos testar, né? Azul, menos 12, sempre dá um pouquinho abaixo. Menos 12. Laranja, 3,3. 3,3. Vermelho, 5. Vermelho, 5. Amarelo, 12. Amarelo, 12. Então, beleza. Posso testar aqui, né? Mas testar só como curiosidade. Mas isso aqui é o mesmo 12, que é o amarelo. Dá pra ver, deixa eu ver aqui se tá mostrando. Tá. 12. Então, ó, era só isso aqui. Tá vendo? E a pessoa descarta a fonte por uma besteirinha dessa. Já tá resolvida a fonte. Agora é só a gente fechar. Eu não vou mostrar fechando porque já é fácil, sabe como é que é, né? É fixar os parafusos da placa e fixar os da tampa. E já vamos para a próxima fonte. Mas daquelas 5 você vê. 3 nós já recuperamos. Uma não tinha defeito. Não consegui achar. Como é uma fonte nova, não tinha capacitor estufado e nem solda fria. Agora vamos para a quinta fonte. Que é essa aqui, ó. Também nunca foi aberta, o selo tá intacto. Vamos estar abrindo. Ó, tá intacto o selo. A luz aqui tá atrapalhando. Deixa eu colocar pra cá. Isso. Esqueci, né? Esqueci da gente fazer o nosso teste inicial. Alguém deve ter lembrado aí. Deixa eu posicionar aqui. Isso. Teste inicial. Verifique a tensão. Mudar. Ligar. Fazer os testes no fio verde e no fio roxo. Colocar aqui, podia colocar aqui no preto também, mas fica ruim para segurar os dois. Eu coloco aqui. Fio verde 5. Fio roxo 5. Então provavelmente seja algum defeito de inconsistência. Ligou. Vamos lá. 3,3. 3,3 menos 12. 5. O cinza, que é o Power Good. 5, amarelo, 12. Aparentemente tá bem. Talvez o defeito dela seja o cooler lento, tá vendo? Que ele tá lento. Então talvez seja isso. Mas vamos abrir para ver se tem algum capacitor estufado. Às vezes pelo cooler está lento, a pessoa já descarta, sendo que dá para lubrificar o cooler. Então vamos estar abrindo para a gente verificar se tem alguma solda fria ou algum capacitor estufado.
Ixi, essa tá suja. Aparentemente não tem nenhum capacitor estufado. Como ela deu todas as tensões, provavelmente o defeito que a pessoa descartou é pelo cooler está travado. Você vê que ele não está. Você tem que dar com o dedo, tem que girar bem. Você vê que ele para rápido, ó. Então talvez seja esse o defeito. Mas vamos ver se tem alguma solda fria. Então, fonte de alimentação dá todo tipo de defeito, né? Você viu que a gente viu defeitos no primário, no secundário. Então você não fica preocupado se o vídeo está lento, se está sem cortes, é porque aqui realmente é como se fosse um curso, né? E quem faz um curso realmente para aprender não vai se preocupar com o tempo. Eu não estou achando nenhuma solda fria, mas mesmo assim eu vou dar um reforço nos pontos onde ela esquenta mais, que é o quê? Que é nos transistores, mas aqui estou vendo que não é esse o defeito, né? Não tem nenhuma solda realmente fria, aqui é só um reforço para garantir. Nesse ponto aqui também. A solda aqui tá bem fininha, isso não é bom. Pronto. Cuidado quando for fazer a solda para não unir de solda os terminais, tá? Não pode unir. Se unir você tem que tirar. Então aqui vai ser o cooler. Como é que vamos reparar isso? Vamos colocar de volta, né, a placa, que o defeito não é nela. Vou colocar só 2 parafusos, que é só para fixar. Depois, quando for finalizar, aí eu coloco os demais. Para tirar o cooler é simples, ele tem 4 parafusos. Nesse aqui só tem 2, mas geralmente são 4. Nesse caso só tem 2, você vai retirar. Sacar o cooler. Como a gente lubrifica quando ele está assim, ó. Você pode trocar também se quiser, que é o ideal. Mas caso você não tenha outro para substituir, você vai lubrificar assim. Você vai retirar essa tampinha. Embaixo dela vai ter essa proteção contra a poeira. E você vai colocar óleo aqui dentro. Geralmente eu uso óleo de motor de carro, né? É um óleo mais grosso que ele vai durar mais. Mas você pode colocar outro óleo de máquina que você achar melhor. Então você colocando o óleo aqui, você vai colocando o óleo e vai... Vou ver se eu acho o óleo ali. Caso você tenha paciência, ficar um serviço melhor, você pode retirar aqui essa trava. Caso você queira, né? Fazer um serviço mais adequado, mas só de colocar óleo aqui ele já resolve. Mas caso você queira fazer uma coisa mais legal, você vai tirar aqui essa travinha e ele saca. Tem uma borrachinha aqui, ó. Pronto, você retira ele, faz uma limpeza aqui com álcool isopropílico, coloca óleo, monta de volta
Eu vou pegar o óleo que está em algum lugar guardado e a gente vai colocar de volta. Então, após limpar com álcool, tirar a poeira, lubrificar, então a gente coloca de volta, né? Aqui, ó. E monta de volta. Colocar aquela vedação. Colocar a travinha de volta. Isso aqui é meio chato de colocar, mas... Coloquei de volta, colocar a vedação contra a poeira. Você limpa aqui, né? Colocar de volta o adesivo. Pronto. Você vê que quando eu giro ele, ó. Tá vendo como ele tá leve agora, ó? Agora é colocar de volta e pronto. Creio eu que essa fonte aqui seja só isso. Até porque ela deu todas as tensões. E o problema que eu identifiquei nela foi esse. Cooler travado. Colocar de volta e fechar. Eu não vou estar montando de volta não. Mas eu vou ligar só pra gente ver como é que ficou a questão do cooler, tá? Então vou colocar de volta a alimentação elétrica. Para ligar a fonte sem a placa, aí vamos fechar curto entre o verde e o preto. Aliás, o que foi que ele parou? É porque eu coloquei mal encaixado. Mal encaixado, vamos ver agora. Pronto, aqui ó. Mais um serviço solucionado. Então é isso aí. Então caso você gostou do vídeo, se te ajudou, então você compartilhe para quem tem interesse, né? Não compartilhe para qualquer pessoa não, só aqueles que realmente têm interesse por esse assunto. Comente se você já sabia desses defeitos, se você tem mais dicas. Eu não sei tudo, então você pode dar dicas que eu não percebi, você pode aí nos ajudar. E esse é o nosso intuito, é ajudar pessoas. Então você curta, faça um comentário, dê o like, se inscreva, porque isso vai nos incentivar a estar fazendo mais vídeos. Então até o próximo vídeo, tá?